Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. 8 horas. Está a começar o Jornal das 8 com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, a entidade reguladora da saúde, alerta que o programa Ligue Antes Salve Vidas está a falhar e a fazer com que os utentes fiquem sem acesso a cuidados de saúde. Há hospitais a violar a Constituição e a Carta dos Direitos dos Utentes. O programa Ligue Antes Salve Vidas começou a funcionar em 2023 em vários hospitais. Com um projeto piloto, obriga os utentes a ligar para a linha SNS 24 antes de se deslocarem às urgências. O objetivo é aliviar os hospitais, mas há casos de falhas na referenciação, o que faz com que o projeto esteja a ser um obstáculo e a fazer com que os utentes tenham maior dificuldade no acesso à saúde. O alerta surge num relatório da entidade reguladora da saúde, divulgado hoje pelo Diário de Notícias, um relatório que Rui Casanova fala numa situação grave. Uma situação grave e que viola a lei. O programa Liga Antes Salve Vidas está a falhar. É a conclusão principal deste relatório da entidade reguladora da saúde. O regulador alerta que os utentes do SNS estão a ficar sem acesso à assistência em cuidados de saúde, o que atenta contra a Constituição Portuguesa e a Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes. O relatório lembra aos organismos centrais, hospitais e centros de saúde que o incumprimento destas regras é punível com multas que podem ir dos 1.000 aos 44.000 euros. A entidade reguladora da saúde exige, por isso, uma melhor articulação entre serviços e alerta que há um desconhecimento generalizado por parte dos hospitais e dos profissionais de saúde das regras do programa, o que leva a estas falhas. E Rui, este relatório dá até casos concretos destas falhas, sobretudo ao nível da referenciação. O relatório fala, por exemplo, num caso de um utente que foi encaminhado pela linha SNS 24 para uma consulta no respectivo centro de saúde, mas quando lá chegou foi recusado por falta de vagas. O relatório conta também o caso de uma mãe que foi com o bebê de 15 meses às urgências, mas não foi atendida por não ir referenciada. Ora, a mãe ligou para a linha SNS 24, que em vez de referenciar para a urgência onde já estava e na zona de residência, encaminhou-a para outra urgência a mais de 80 km de distância. Ou ainda o caso de um homem que teve um acidente de bicicleta, ligou para a linha SNS 24, foi encaminhado para um hospital em Lisboa para ser observado em ortopedia. Quando lá chegou, a especialidade já não estava a funcionar, encaminharam-no para outro hospital e quando lá chegou teve de ligar novamente para a linha SNS 24 para finalmente ser admitido. O Diário de Notícias avança que este relatório já foi dado a conhecer ao Ministério da Saúde, à Direção Executiva do SNS e aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, sendo que estas duas últimas entidades admitem constrangimentos relevantes na operacionalização do modelo em vigor. Rui Casanova, com as conclusões deste novo relatório, ainda não tornado público, que aponta falhas graves ao programa Ligue Antes Salve Vidas, é hoje revelado na edição do Diário de Notícias. Junta-se agora a nós, em direto, neste Jornal das 8, Carlos Cortes, é o bastonário da Ordem dos Médicos. Muito bom dia, Carlos Cortes, obrigada por estar connosco. É um relatório arrasador que sabemos que ainda não o conhece, mas fica surpreendido com estas conclusões e, sobretudo, com as falhas que estão a ser apontadas ao Ligue Antes Salve Vidas? Surpreendido, porque esta é a percepção que nós temos no terreno. Muitas queixas também têm chegado à Ordem dos Médicos neste âmbito e também temos tido relatos. Estamos com dificuldades de rede no contacto com o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. É normal, imagino que esteja em viagem. Eu estou em deslocação, sim, estou em deslocação. Agora estamos a ouvi-lo bem e dizia-nos que há muitos médicos que têm e recebem este tipo de queixas, de problemas na referenciação de utentes. É verdade. Do ponto de vista conceitual, a linha SNS 24 faz todo o sentido para poder apoiar, para poder encaminhar, para poder, digamos, fazer aqui uma articulação, porque nem todos os doentes, enfim, nem todas as situações, são situações que têm que ir para uma urgência hospitalar. Esta porta de entrada imediata, inicial, da linha SNS 24. Mas nós já percebemos que tem havido imensas dificuldades na linha, dificuldades até em termos de recursos humanos, para dar resposta,
dificuldades precisamente na articulação de toda a rede. Nós já percebemos que muitas vezes a linha SNS 24 não tem informação, como foi aqui mostrado na vossa peça, não tem informação daquilo que está a acontecer nos próprios hospitais, os serviços que estão abertos, os serviços que estão fechados. Portanto, todos estes exemplos e este relatório que a Ordem dos Médicos ainda não conhece, não é de todo surpreendente. Carlos Cortes, nós não estamos nas condições técnicas perfeitas, mas tenho ainda de lhe perguntar sobre os tempos de espera, sobretudo no Amadora Sintra, nas urgências hospitalares. Os números voltaram a disparar nos últimos dias, mas ainda no mês passado o senhor deslocou-se ao hospital depois de uma carta de 30 profissionais denunciar as más condições de funcionamento. Porquê que a situação não está a ser resolvida? Sim, a Ordem dos Médicos tem acompanhado esta situação. Há um conjunto de profissionais que saíram do hospital, saíram do serviço de urgência. Há um conjunto deles que também, estou a falar de médicos em prestação de serviço, que não têm tido a devida disponibilidade, e isso obviamente tem impacto. Portanto, enquanto, do ponto de vista estrutural, o Ministério da Saúde nada fizer para conseguir atrair os médicos que são absolutamente necessários para estes hospitais, para os centros de saúde, será muito difícil, e estas notícias, como nós sabemos, infelizmente são diárias. Carlos Cortes, muito obrigada por ter estado connosco em direto, ainda que em viagem neste jornal. Carlos Cortes é o bastonário da Ordem dos Médicos, a reagir às falhas no programa Ligue Antes, Salve Vidas, que são apontadas neste relatório da entidade reguladora da saúde, a falar também dos problemas recorrentes nos tempos de espera para atendimentos nas urgências hospitalares. Hoje o Amadora Sintra está novamente com tempos de espera superiores às 16 horas para doentes urgentes. 8h07, vamos à política, neste Jornal das 8 e aos debates para as presidenciais. João Coutinho Figueiredo e Catarina Martins entraram em choque ontem à noite sobre o papel de Portugal na NATO e o investimento na defesa. Como seria de esperar, foi um debate aceso e de extremos entre os dois eurodeputados, antigos líderes partidários, com profundas divergências. Catarina Martins, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, considera que o aumento do investimento na defesa devia ser direcionado para outras prioridades na economia portuguesa. Fazer compras de armamento que permeiam indústrias de armamento francesas e alemãs que têm ganho muito com as decisões que são tomadas e que nem por isso colocam os países mais seguros. E ainda por cima gastando recursos que o nosso país precisa e como precisa para áreas fundamentais da nossa soberania. Uma coisa tão básica como o acesso à habitação, eu acho que é absolutamente desproporcionado, desequilibrado e, sobretudo, sem estratégia, gastar este investimento para fazer vontades que não correspondem a uma avaliação das necessidades reais do nosso país. Já Coutinho Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, defende a importância da NATO e da contribuição de Portugal. Catarina Martins está aqui a tentar disfarçar o incómodo que toda esta questão lhe causa. Não me causa incómodo nenhum. Causa, porque ainda há 2 dias, numa entrevista, declarava que, por si, Portugal estaria fora da NATO. Suponho, porque parece de elementar bom senso, é que Portugal está, ao mesmo tempo que está a fazer esse investimento, a integrar-se noutras cadeias de abastecimento de produção de equipamento militar ou de utilização militar. Portanto, Portugal tem que estar integrado e, nesse sentido, sim, parece-me boa ideia, e parece-me que a NATO é, de facto, a nossa garantia de defesa única. João Coutinho Figueiredo e Catarina Martins também discordaram sobre as políticas para a saúde e o modelo económico do país. Só convergiram quando o tema foi a Operação Influencer. Ambos consideram que o caso das escutas a António Costa é grave e que são necessárias mais explicações por parte da Procuradoria-Geral da República. E Catarina Martins vai estar sob escuta aqui na Rádio Observador, depois do Jornal das 9, para ouvir a entrevista sob escuta especial presidenciais, depois do Jornal das 9 aqui na Rádio Observador. Já a seguir o Momentos de Glória, mas antes, Carla, que outras notícias estão a marcar a atualidade? O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil decide hoje se adere à greve geral do dia 11 de dezembro. Está marcada a Assembleia Geral Extraordinária para as 2 da tarde. Isto numa altura em que a TAP está a bloquear reservas de voos para o dia da greve. A paralisação deverá ser o tema em destaque também no debate quinzenal de hoje no Parlamento. Os trabalhos arrancam às 10 da manhã e vão ser acompanhados em direto aqui na Rádio Observador. Numa altura em que aumenta a tensão entre Estados Unidos e Venezuela, as forças
Forças Armadas norte-americanas fizeram um novo ataque contra um barco no Pacífico e pelo menos 4 pessoas morreram. Os Estados Unidos alegam que a embarcação era utilizada por narcotraficantes. O anúncio foi feito pelo Pentágono na rede social X. De acordo com as autoridades norte-americanas, o navio transportava, alegadamente, drogas e transitava por uma rota conhecida pelo tráfico de drogas no Pacífico. Emoções fortes no campeonato. Hoje é dia de derby. Benfica e Sporting vão encontrar-se no Estádio da Luz, numa altura em que as duas equipas estão separadas por 3 pontos. O jogo começa às 8h15 da noite. Vai ter relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. Ainda no futebol, o Vitória Sport Clube de Guimarães está na Final Four da Taça da Liga, depois de ter vencido ontem no Estádio do Dragão o Futebol Clube do Porto por 3-1. E ainda no futebol, a Seleção Nacional vai ficar hoje a conhecer os primeiros adversários da fase final do Campeonato do Mundo de 2026. O sorteio está marcado para as 5 da tarde, hora de Lisboa. Carla Jorge Carvalho e o Jornal das 8. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.